Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência à nossa meditação na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 4. Hoje nós meditaremos do versículo 1 ao versículo 5 desse capítulo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Gostaria de fazer a leitura do texto e depois estaremos meditando. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Bom, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui novamente exortando Timóteo a ter cuidado e está exortando a igreja em Éfeso sobre os falsos ensinamentos. E nesse aspecto aqui ele menciona aqueles que estão apostatando da fé, aqueles que estão saindo da fé verdadeira, né? Da doutrina verdadeira, doutrina saudável. A doutrina é um ponto primordial aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve, a sã doutrina, né? Escreve a Timóteo. E aqui ele mostra um aspecto interessante, irmãos, o qual, para nós, eu acho válido, porque todos nós, eu acho que a maioria aqui, se não todos, conhecemos pessoas que já fizeram parte do nosso meio ou de um outro meio evangélico e que hoje não está mais. Que fez uma profissão de fé, né? Declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, viveu em uma igreja, podemos dizer, fiel à palavra de Deus, mas, no entanto, não estão mais. Hoje, eles se colocam como incrédulos, como pessoas não mais crentes. Isso, irmãos, nós devemos considerar, porque nenhum de nós estamos livres de que isso aconteça. Nenhum de nós. Nós não estamos livres, por quê? Porque todos nós somos vulneráveis nessa guerra. Nós lutamos contra um inimigo astuto. Nós, como a palavra de Deus nos lembra muito claramente, nós não lutamos contra carne ou sangue, nós lutamos contra espírito, hostes espirituais da maldade, e eles são astutos no que eles fazem. E se nós não tivermos os nossos olhos abertos, nós podemos cair, nós podemos ser enganados. E o apóstolo Paulo exorta aqui a Timóteo, né? Mostrando a ele essas coisas que estão acontecendo e mostrando também o que fazer para que essas coisas não aconteçam dentro da igreja. Então, ele começa a dizer, né, de forma expressa, falando assim, olha, mas o Espírito Santo, né, expressamente diz, ou seja, o Espírito Santo está dizendo de forma explícita naquele momento, né, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que seria o Espírito Santo está dizendo ali, né? Nós até tivemos uma pré-conversa aqui no estudo, né? O irmão questionou ao pastor sobre esse versículo, e nós conversamos bem rapidamente sobre ele. Eu fiquei antenado para ver se eu pegava alguma coisa, né? Justamente para hoje. Mas o que podemos ver, né, tanto no dia como podemos ver nos comentários, no versículo, é que o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui que o Espírito Santo está dizendo expressamente, está dizendo de forma explícita que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ele pode estar se referindo aqui
a uma profecia que já foi falada por Jesus Cristo. Não exatamente uma profecia naquele momento, mas ele pode estar se referindo a uma profecia que Jesus fala sobre o fim dos tempos, onde havia uma apostasia, onde muitos se apostatariam da fé. Ponto. Esse pode ser um ponto. O outro ponto pode ser o apóstolo Paulo pode estar se referindo a uma profecia que ele mesmo mencionou, né, aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, vou fazer aqui a leitura. Ele fala assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor, o dia de Cristo, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aqui o apóstolo Paulo é uma profecia que ele está proferindo aqui, né, sobre o fim dos tempos, sobre a volta do Senhor e o que aconteceria antes disso, né? Muitos apostatariam da fé. Esse também pode ser uma ligação com o que Jesus já disse, mas aqui possivelmente também pode ser que naquele momento que o apóstolo estava escrevendo a carta, o Espírito Santo falou a ele e ele escreveu essas coisas. Porque naquela época ainda Deus movia os homens a escreverem e a falarem pelo Espírito Santo, falarem a palavra do Senhor. Então, nada impede de que o apóstolo Paulo realmente estivesse aqui fazendo uma nova profecia, falando algo que estava acontecendo. E, lembrando, irmãos, possivelmente o apóstolo Paulo já estava vendo essas coisas acontecerem dentro da igreja de Éfeso. Pessoas que estavam começando a sair de dentro da igreja por causa de problemas, ou por causa do falso ensinamento, né? Falsas doutrinas, como ele se refere aqui, doutrinas de demônios, sendo enganadas por demônios. Então, como ele se refere, provavelmente essas coisas já estavam acontecendo lá em Éfeso, e por isso o apóstolo Paulo está alertando Timóteo a que ele fique atento para estas coisas quando elas começarem a agravar, né? A ficarem agravando, né? As pessoas começarem a sair por esse motivo. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu acho que vou ter que falar mais alto aqui por causa dos cachorros, né? Eu estou sentindo os cachorros fazendo barulho aqui, forte aqui na... Fala assim, que o Espírito diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Esses últimos tempos, irmãos, é um tempo posterior, é um tempo à frente, né? Vamos dizer assim, um tempo posterior, que eu falo assim, posterior ao que ele estava falando, ao dia que ele estava falando. Porque a palavra de Deus, em muitos momentos, se refere ao fim dos tempos como a volta, não somente a volta de Cristo, mas a tempos futuros. E, claramente, nos tempos futuros do apóstolo Paulo, como nos nossos tempos futuros, muitas pessoas se apostatarão da fé. Muitas pessoas. No caso do apóstolo Paulo, ele está falando tempos futuros, né? Tempos que iriam acontecer logo brevemente. Muitas pessoas apostatando da fé. E isso, é claro, nós devemos separar aquele momento onde um número grande de pessoas, como o apóstolo Paulo faz menção e Jesus faz menção, quando Jesus estiver voltando, muitas pessoas apostatarão da fé. E o que seria essas pessoas apostatando da fé, o qual o apóstolo Paulo se refere aqui? Esse ponto é interessante porque quando nós falamos apostatar da fé, geralmente nós pensamos naquelas pessoas que saem do nosso meio e vão viver uma vida imoral lá fora. Uma vida totalmente desregrada, voltada às coisas deste mundo, se entrega às paixões deste mundo e vai viver de forma dissoluta lá fora. Geralmente é isso que vem na nossa mente. Mas não é esse tipo de pessoa que o apóstolo está se referindo aqui.
Ele está se referindo a pessoas que podiam, naquele momento, estar dentro da igreja de Éfeso. Poderiam estar ali fazendo parte da membresia daquela igreja. Mas, no entanto, ele estava dizendo que aqueles homens estavam se apostatando da fé. Estavam deixando a fé verdadeira, criando regras, né? Se abstendo das bênçãos de Deus, tirando das suas vidas aquilo que Deus dá, as bênçãos que Deus já deu, né? Impondo regras às suas próprias vidas. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas é esse tipo de pessoa ao qual ele se refere que estava se apostatando da fé. Às vezes a gente pensa, né? A gente olha assim para a vida da pessoa e pensamos que a pessoa está tudo certo, está tudo bem, né? Está numa igreja e está, né, vestindo certinho, andando certinho, com a Bíblia embaixo do braço, e não consideramos de que aquela pessoa pode ser uma apóstata, uma pessoa que não pertence ao Senhor. É esse tipo de pessoa que o apóstolo está se referindo aqui. E ele fala aqui, né? Dando ouvidos, ainda no versículo 1, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que tanto aqueles que estavam ensinando, como aqueles que os seguiam, estavam sendo enganados por espíritos. Estavam seguindo doutrinas de demônios. E, irmãos, às vezes a gente fica surpreso, né? A gente pode ficar surpreso em imaginar que o nosso inimigo está do nosso lado. Mas a maioria das vezes que a Bíblia mostra é justamente ali que ele está. O inimigo, muitas das vezes, na igreja primitiva, muitas das vezes os inimigos da igreja, eles saíam de dentro da igreja. Os muitos inimigos que o apóstolo Paulo lidou, eles estavam dentro das igrejas, trazendo ensinamentos falsos. Muitos desses eram pessoas, né, proeminentes, pessoas que estavam ali bem vistas, né, pessoas que estavam talvez na liderança, mas que estavam ali fazendo alguma coisa. Essas pessoas estavam algumas dessas pessoas estavam levando a igreja, levando muitas pessoas ao ensinamento errado. E como o apóstolo Paulo mostra aqui, por trás da maioria dessas pessoas está Satanás, os demônios. Então, é isso que às vezes nós deixamos escapar da nossa mente, né? Nós ficamos muito materialistas. Às vezes nós só lembramos que Deus criou as coisas que nós vemos. Mas não, irmãos, Deus não só criou a matéria, as coisas que nós vemos. Deus criou as coisas espirituais também. Deus criou anjos. Anjos que estão servindo e que vão servir para sempre. Deus criou outros anjos que serviram, mas que se rebelaram e se tornaram demônios. E hoje estão sob o comando, né, daquele que liderou essa rebelião, Satanás. Há esses seres e nós não podemos desconsiderar. Nós devemos estar atentos à existência deles. E isso é um fato, a Bíblia deixa bem claro. E eles é que são os nossos inimigos. É eles que lutam constantemente tentando frustrar os propósitos de Deus. E muitas das vezes a frustração é quando ele tenta fazer com que os filhos de Deus desobedeçam a Deus. Então devemos estar atentos. O apóstolo Paulo não é à toa que ele está exortando e citando aqui que aquelas pessoas estavam sendo enganadas por espíritos e estavam seguindo doutrinas de demônios. Então, por isso devemos estar atentos a esta verdade. No versículo seguinte, né? Ele fala aqui pela hipocrisia de homens que falam mentiras.
Irmãos, estes homens, como o apóstolo Paulo, né, que falou mentira, que eram hipócritas, né, pela sua hipocrisia, tendo a sua mente cauterizada, né, a sua consciência cauterizada, uma coisa que nós devemos ter muito cuidado é com a nossa mente. Os nossos inimigos, eles tentam primeiro trabalhar na nossa mente. E aqui no caso desses homens aqui, trabalhou de uma forma tão grande que chegou ao ponto de que quando esses homens ouviam a verdade, porque nós devemos considerar assim, se esses homens faziam parte de uma igreja, havia os momentos em que eles ouviam a palavra de Deus, ouviam a verdade. Mas sabe o que a verdade produziam a esses homens? Nada. A verdade não produzia nada. A verdade não fazia nenhum efeito. Porque esses homens, quando ouviam a verdade, quando a verdade confrontava as suas vidas, eles não se arrependiam. E o apóstolo Paulo, quando ele menciona que eles estavam com a sua consciência cauterizada, o processo começa mais ou menos assim. A pessoa ouve a palavra de Deus, a exortação, mas se ele, a sua consciência o acusa, mas se ele não age, não toma uma ação de se achegar a Deus confessando o seu pecado, se arrependendo, a sua mente começa a se endurecer. E ele pega novamente. E novamente, até que a sua mente fica calejada. E o pecado já não faz mais nenhum efeito. Não tem nenhum efeito na sua vida. Ele simplesmente peca e nada acontece. Ele não se arrepende, ele não chega ao Senhor, não confessa os seus pecados. Então, é uma pessoa que se encontra, como o apóstolo Paulo fala aqui, tendo a sua mente, a sua consciência cauterizada. Nada mais surte efeito. A palavra de Deus não surte mais efeito. Ele ouve a palavra de Deus e é como se estivesse ouvindo qualquer outra coisa. A nossa mente, irmãos, ela não é um guia infalível, né? Podemos ver por esse texto. Nós não devemos confiar na nossa consciência, né? Tipo, a minha consciência me acusa, sempre que a minha consciência acusa, eu falo, não confia muito nela, não. Porque pode acontecer o que aconteceu com essas pessoas aqui. A consciência deles não nos acusava mais. Então, o guia infalível do crente é a palavra de Deus. A sua consciência deve estar sendo sempre moldada com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é o nosso guia. E devemos ter esse cuidado, irmãos, porque o diabo, ele começa nos enganando, mostrando coisas que parecem certas, parecem até bíblicas, que são boas de serem feitas, que nós devemos fazer, como é o caso aqui no nosso texto. Parecem, mas não são. Aí no versículo seguinte, né? O apóstolo mostra que o que estes homens estavam fazendo, né? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Bom, como eu falei, a apostasia ela sempre começa na mente. Satanás geralmente coloca na mente das pessoas que aquilo que ela está fazendo pode ser correto. É bíblico. Essa era uma artimanha de Satanás aqui com esses homens, colocando regras para que eles seguissem, regras com a aparência de piedade, né? De dedicação ao Senhor, de consagração ao Senhor, mas, no entanto, como o apóstolo deixa bem claro, demoníacas, doutrinas demoníacas.
Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava chegando aquilo que tinha por trás dessas doutrinas, por trás desses ensinamentos. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado quando o assunto é doutrinas. Por quê? Porque, de um lado, nós sabemos que tem aquelas pessoas, tem os extremos, né? Tem sempre os extremos. E é impressionante como o homem tende a ir para os extremos. Há o extremo daqueles que pegam a verdade, a doutrina, e relativiza ela, desconsiderando-a. Por exemplo, olha, vamos propagar o amor, né? Que é um bem conhecido, vamos propagar o amor e vamos amar as pessoas. Bom, isso é bom, devemos. Mas em detrimento das escrituras. Eles amam tanto as pessoas que as escrituras não importam. Se as escrituras em algum momento vai confrontar o pecado de alguém, então eu não posso falar. Esse é o pensamento de quem está no outro extremo, achando que a doutrina não precisa, que a doutrina ela é divisiva, ela divide a igreja, ela não é, acho que eu usei a palavra errada, mas ela provoca a divisão, né? A doutrina é isso que faz. Então eles abrem mão da doutrina, abrem mão da verdade, simplesmente para trazerem as pessoas. Esse é um extremo errado. O outro extremo são aqueles que dizem amar a verdade, só que destroem os relacionamentos em prol dessa liberdade, dessa verdade. O que seria isso? Seria você quebrar todo o relacionamento que você tem com as pessoas porque você diz estar defendendo a verdade. Nós devemos considerar, irmãos, a verdade, né? Quais os pontos que nós devemos realmente defender a verdade. Por quê? Porque se nós formos falar assim, olha, eu vou fazer parte de uma igreja só que prega aquilo que é verdade. Bom, se nós formos assim, nós temos a tendência de fazer parte de uma igreja de um único membro. Porque nunca iremos encontrar pessoas que pensam exatamente, que tenham a mesma posição doutrinária em tudo, 100% da Bíblia. Eu tenho certeza que eu tenho posições doutrinárias na Bíblia ali diferentes de vocês. E que vocês têm diferente de mim. Só que nós devemos considerar a importância de cada uma dessas, como o apóstolo Paulo estava fazendo aqui. O apóstolo Paulo, alguns poderiam dizer, mas o que tem, né? O que tem? A pessoa não quer casar, que não case, né? Tipo assim, não é, na verdade, deixa eu corrigir aqui, tá? Porque não é não querer casar, porque isso o apóstolo Paulo fala em outro ponto, mas é a imposição do não casamento. É isso que estava acontecendo. Mas, né, alguns poderiam estar dizendo, mas não tem mal, né? Porque a pessoa vai se dedicar 100% ao Senhor. Não tem mal em fazer isso, impor uma doutrina assim. Ou impor a doutrina de abstinência de alguns alimentos. O apóstolo Paulo enxergava um mal ali, sim. Porque quando você cria regras, você começa a criar um relacionamento com Deus externo. Em que sentido? Onde as coisas externas é que faz com que você tenha um relacionamento com Deus. Ou seja, todo o meu relacionamento com Deus está vinculado às coisas que eu faço, às obras, às obediências externas. Ele sabia que essas coisas geralmente mexem, elas exercitam o ego do homem, a competitividade, né? Já pensou? Nós que temos aí no sangue uma competição grande, né? Qualquer brincadeira que a gente faz, a gente já leva para uma competição acirrada. A pessoa, se a gente começar a criar regras aqui, vai virar uma igreja legalista. Porque vai ser uma disputa acirrada.
né? Vai virar legalista por quê? Porque vai dar resultado, e aí vai ser uma regra atrás da outra. Irmãos, o que eu quero dizer é assim, o apóstolo Paulo estava enxergando o mal naquilo. Porque todo ensinamento onde o centro é o homem, ele é demoníaco. Ele é antibíblico. Todo ensinamento onde vai colocar como a atenção no homem, ele não vem de Deus. E é isso que as regras fazem. É isso que esses homens estavam propondo. Esses homens estavam colocando assim, não casar para mostrar que é mais santo do que os outros. Não comer determinados alimentos para mostrar que é mais santo do que outros. Isso, irmãos, pode se aplicar nas nossas vidas, porque muitas vezes podemos fazer as coisas não por obediência, mas por competição, querendo nos colocar melhor do que os outros e nos enganando, achando que Deus vai aceitar o que estamos fazendo. Quando nós fazemos qualquer obra, achando que teremos merecimento perante Deus pelas nossas obras, nós estamos anulando a obra que Jesus Cristo fez. Nós anulamos aquilo que Cristo fez. Porque tudo que nós merecemos de Deus é por causa de Jesus Cristo. Porque tirando Jesus Cristo, sabe o que nós merecemos dele? O inferno. Ponto. Tirando Jesus Cristo, é isso que nós merecemos de Deus. Então, se nós colocamos qualquer obra para merecer algo de Deus, algum relacionamento com Deus, nós estamos anulando a obra de Jesus Cristo. Era esse mal que o apóstolo Paulo estava enxergando. E por isso ele estava rebatendo esses ensinamentos. Então, é por isso que eu vou voltando ao que eu estava falando. Por isso que nós devemos considerar, né? Devemos amar a verdade. Mas até onde, né? Devemos ser extremistas ao ponto de qualquer vírgula, qualquer ponto, qualquer coisa que for contrário ao que eu penso, eu não aceito? Não, não é exatamente isso. Meu próprio apóstolo Pedro fala, né? Há pontos difíceis, de difíceis compreensão. Nós não chegaremos a 100% de compreensão e de acordo das doutrinas da palavra de Deus. Então, há esses dois extremos. Nós devemos estar centrados, irmãos, na palavra de Deus. Porque o que o apóstolo Paulo aqui mostra claramente é que tanto o legalismo que estava sendo imposto por esses homens, como a libertinagem, né? A licenciosidade, aquela vida desregrada, sem seguir as regras, no nosso caso, sem seguir aquilo que a palavra de Deus diz, qualquer ensinamento assim, ele vem da mesma fonte. Seja o legalismo, seja a libertinagem, ambos vêm do diabo. Ambos vêm de Satanás, é a mesma coisa. Se nós conhecemos alguém que é apostatou da fé, mas que anda que nem um crente lá fora, é a mesma pessoa, está no mesmo pecado daquele que está numa vida desregrada por aí, que saiu da igreja e está numa vida desregrada. É o mesmo demônio, são os mesmos demônios que estão no controle daquilo que aquela pessoa está seguindo. Ou seja, legalidade e libertinagem fazem parte de uma mesma moeda. São faces diferentes da mesma moeda. Então devemos ter cuidado com essas duas coisas. Que às vezes nós nos preocupamos, como eu falei no início, né? A pessoa está lá de vivendo uma vida desregrada. Mas saiu daqui, mas está vivendo uma vida de crente, né? Está aí com a Bíblia no braço e tudo. Será? Não estou julgando igreja nenhuma, não estou julgando ninguém, não tenho ninguém na cabeça. Mas o que o apóstolo Paulo está se referindo são a pessoas assim. Pessoas que estão apostatando da fé verdadeira e vivendo uma religiosidade. Uma religião. Ainda no versículo 3, ele mostra aqui, né?
que nós devemos fazer para não cair no engano, né? Para nós não apostatarmos da fé. O que devemos fazer? Nós devemos ter uma perspectiva de agradecimento. Devemos ter uma vida de gratidão ao Senhor. Se você não tem um coração agradecido ao Senhor, eu posso dizer para você que você pode estar trilhando caminhos de vulnerabilidade. Você pode estar vulnerável a Satanás, sujeito a ouvir mentiras, enganos de demônios e se desviar da verdade. Aqui nós vamos ler aqui, vamos comentar, né? Ainda no versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, aqueles homens, eles estavam proibindo coisas, né, que Deus criou. Deus criou para os fiéis. Irmãos, esse já é um ponto, né? Para nós não cairmos no engano, nós devemos ter vidas fiéis. Que sentido? Nós devemos ser fiéis à verdade, né? Como ele já descreve aqui, que conhece a verdade. Nós devemos ser fiéis àquilo que nós conhecemos a palavra de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de fidelidade a Deus. Fidelidade aos ensinamentos de Deus, fidelidade perante as pessoas. Devemos retratar aquilo que a palavra de Deus nos ensina nas nossas vidas. As pessoas devem olhar para nós e verem vidas transformadas pela palavra de Deus. Fiéis são essas pessoas. E essas pessoas, irmãos, elas desfrutam daquilo que Deus deu, que Deus abençoou. O casamento foi algo instituído por Deus. Deus criou o casamento. E, irmãos, o relacionamento no casamento é uma das coisas melhores que existe. O bom relacionamento no casamento é uma das coisas melhores que existe. E Deus criou isso para que o homem pudesse desfrutar. O casamento é para isso, é para que o homem possa desfrutar. Que eu não lembro, mas tem passagens que falam, né, sobre desfrutar desses momentos. Como eu não sou um rapaz muito romântico, então eu não lembro desses versículos. Mas, irmãos, o casamento foi criado por Deus para que nós desfrutemos de um bom relacionamento. Uma esposa com o esposo. E isso é para que desfrute. Você desfrute, né? A comida que Deus fez foi para que nós pudéssemos desfrutar dela. Quantas coisas boas que existem, né? Quanta comida boa que existe. Tanto doce como salgada. Se a gente fosse falar aqui, a lista seria gigantesca. Nós não iríamos parar de falar sobre comida aqui, que é uma coisa que nós entendemos muito bem. Todas essas coisas foram criadas por Deus. E elas foram criadas para que nós pudéssemos desfrutar. É claro que a palavra também nos exorta a sabermos desfrutar dessas coisas. Não de forma desordenada, cometendo pecados. Mas saber desfrutar de forma agradável e gostosa e ordenada. É isso que Deus criou e para o nosso bem. E quando ele diz aqui no versículo
versículo 4, porque toda a criatura de Deus é boa. Possivelmente o apóstolo Paulo esteja fazendo uma referência a Gênesis capítulo 1, versículo 31. Quando Deus criou todas as coisas e viu Deus que tudo era muito bom. Então o apóstolo Paulo ele está colocando que não somente o casamento, mas todas as coisas que foram criadas por Deus, nós devemos considerar como sendo boas e as quais nós devemos desfrutar. Devemos desfrutar de todas elas. O alimento, o apóstolo Paulo, quando ele fala isso também, ele está fazendo uma referência aqui que Deus criou o alimento. Foi Deus que instituiu o casamento. Então, essas coisas foram feitas por ele. Então, essas coisas, como o próprio Deus diz na sua palavra, são muito boas. Então, irmãos, no nosso casamento, nós devemos ter um coração agradecido a Deus. Agradecer a Deus pelo casamento que tivemos. Agradecer a Deus pelo alimento. O apóstolo Paulo vai falar um pouco disso aqui no versículo 5. O alimento que comemos. E não somente isso, agradecer a Deus por todas as coisas. Algumas vezes nós fomos lá em Santo Antônio do Pinhal e desfrutamos da beleza daquele lugar, do clima, de tudo que é agradável ali. Sabe quem proporcionou isso a você? Foi eu mesmo. Foi o dinheiro, foi o carro. Não. Não foi. Foi Deus. Foi Ele que criou todas essas coisas. Tudo, irmãos, o que nós podemos desfrutar nesta vida de forma saudável, de forma ordenada e bíblica, vem de Deus. E sabe mais? Eu e você que somos crentes em Cristo, somos as pessoas mais apropriadas para desfrutar dessas coisas. Para desfrutar de todas as coisas boas que o nosso Deus criou. E que Deus tem preparado, né? Em Tiago, deixa eu ver aqui a passagem, né? Tiago capítulo 1, versículo 17, se eu não estiver enganado. Ele fala assim, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo o que é bom vem de Deus. Vem do Criador de todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, e ele diz isso 2 vezes, que nós devemos ter essas coisas com ações de graças. Né? Usarem deles, versículo 3, final do versículo, usarem deles com ações de graças. No versículo 4, sendo recebido com ações de graças. Então, esse é um ponto, ou seja, se nós somos agradecidos a Deus, nós sempre serviremos a Ele. Quando nós não estamos satisfeitos com Deus, facilmente nós o deixamos. Facilmente nós viramos as costas para Ele. E, irmãos, nós devemos ter em mente de que também não é fácil, não é todo momento que é fácil ser grato a Deus. Porque há momentos difíceis, momentos que nós passamos por tribulações, por dificuldades. E nós podemos considerar vários tipos de dificuldades emocionais, psicológicas, devemos considerar dificuldades financeiras, sociais, todo tipo de dificuldade. E sabe o que Satanás faz? Ele aproveita todas essas para nos afastar de Deus. Ele usa todas essas dificuldades para mostrar, sabe o quê? Que Deus não é bom. E que Ele não quer o seu bem. Se nós não tivermos um coração agradecido a Deus, facilmente nós seremos enganados pelo diabo. Facilmente, irmãos.
Nós devemos considerar que Deus já nos deu tudo o que precisávamos e muito mais. Que Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos. Nós devemos ter isso em mente, porque você merece a salvação? Algum de nós merece? Você é salvo por Jesus Cristo? E o que é mais importante do que isso para você? As coisas lá fora? Alguma outra coisa que Deus não te deu? É mais importante do que isso? Então talvez você não seja um salvo. Irmão, Satanás, ele é astuto e ele não dorme. E como o apóstolo João, o apóstolo Pedro fala, ele anda ao nosso derredor, bramando um leão, buscando a quem possa tragar. E uma das formas como ele, lá no pecado original, enganou, né, foi justamente botando em xeque a bondade de Deus. Olha, Deus está querendo esconder algo de você, algo que é bom. Aquele fruto, ele é bom, e se você comer, você vai ser igual a Deus. Mexeu com o ego, né? Mexeu com o ego, puxou Deus para baixo, mostrando que Deus não é bom, e enganou Eva. Devemos, irmãos, sempre buscar conhecer o Deus que nós servimos e temos corações agradecidos a esse Deus. O apóstolo Paulo, aqui encerrando nossa meditação, no versículo 5, ele fala assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Todas as coisas é santificada. Todas as coisas são santificadas pela palavra de Deus. Mais uma vez ele faz referência, né? Nós podemos considerar que ele faz referência à criação. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E na palavra de Deus todas as coisas são santificadas. E não somente isso, mas ele também, podemos entender que ele faz referência aqui à oração e podemos considerar aquela oração que realmente nós fazemos pelo alimento que Deus abençoou. Todas essas coisas, elas são separadas, são santificadas quando nós oramos e pela palavra de Deus. Então devemos acreditar que tudo podemos fazer, podemos desfrutar das coisas dessa vida com um coração agradecido ao Senhor, porque Ele nos deu tudo o que é permitido. Claro, né? A palavra de Deus também diz, né? Todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas as coisas convêm. O diabo quer mostrar aquilo que não convém para nós. Mas devemos ficar com aquilo que Deus já nos deu, porque Ele é um Deus bom, misericordioso, e nos dá além daquilo que nós merecemos e precisamos. Então, irmãos, devemos, para nós evitarmos cair, né? Cair na fé, apostatar da fé, devemos perseverar na verdade de Deus com corações agradecidos. Perseverar na doutrina, na palavra, né? No conhecimento da palavra, com corações agradecidos, independentemente das circunstâncias. Porque se eu não passei ainda por nenhuma dificuldade, eu não devo achar que eu vou passar o resto da vida sem. Porque a palavra de Deus, Deus não promete na sua palavra de que eu não vou ter dificuldade. Se você não passou por nenhuma dificuldade até o momento, não se acomode. Não fique achando que o resto da sua vida vai ser tudo certinho, porque Deus não promete isso. O que nós devemos nos preparar é que, nesses momentos, mesmo difíceis,
devemos continuar perseverando na doutrina, na verdade de Deus e com corações agradecidos a Ele por tudo o que Ele tem feito. Amém? Aqueles discípulos, quando eles apanharam por pregar o Evangelho, eles agradeceram a Deus. Por Deus ter considerado eles dignos de sofrer o vitupério de Cristo. Então, irmãos, se sofremos pelo Senhor, ou se sofremos porque o Senhor está nos corrigindo como Pai, devemos agradecer, devemos ser gratos por isso. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a sua palavra.